No cinema de terror contemporâneo, algumas ameaças não possuem forma física imediata, mas conseguem gerar medo profundo através da psicologia humana e do trauma. Em Sorria, Smile 2022, dirigido por Parker Finn, essa ameaça é personificada pela Smile Entity, uma entidade sobrenatural que se manifesta através de traumas, desespero e suicídios, transformando os medos mais íntimos das pessoas em terror visceral e inevitável. Diferente de vilões clássicos, Smile atua como uma força invisível, capaz de infectar a mente e manipular emoções, tornando cada vítima refém de seus próprios medos e lembranças traumáticas. A narrativa do filme segue a Dra. Rosie Cotter, uma psicóloga que começa a testemunhar eventos perturbadores após presenciar um suicídio inesperado. Logo, Rose percebe um padrão. Todas as vítimas compartilharam experiências de trauma intenso e, antes de morrer, exibiam sorrisos macabros e antinaturais. A Smile Entity, então, revela-se como uma força que se alimenta do medo humano, especialmente do medo de morte, desespero e sofrimento psicológico, utilizando esses sentimentos como combustível para se manifestar no mundo físico. Sua influência não é limitada pelo espaço. Ela se move através de conexões emocionais e psicológicas, tornando qualquer ambiente potencialmente perigoso. O terror que Smile provoca é profundamente psicológico. A entidade é capaz de induzir alucinações vívidas, distorção da realidade e paranoia, manipulando percepções sensoriais e emocionais das vítimas. Cada interação com Smile é planejada para amplificar a vulnerabilidade da pessoa. Suas vítimas se tornam presas de seus próprios pensamentos, experimentando o medo e a desesperança de maneira intensa antes de sucumbir. Essa abordagem transforma o horror em uma experiência íntima e pessoal, onde o inimigo não é visível, mas sua presença é sentida em cada olhar, cada sombra e cada reflexo. Visualmente, Smile se manifesta de forma perturbadora, muitas vezes através de rostos deformados, sorrisos grotescos e expressões impossíveis que aparecem em reflexos, fotos ou visões repentinas. A estética da entidade é simples, mas eficaz. O sorriso distorcido, que se torna símbolo do medo, transmite uma ameaça constante, lembrando que não há refúgio da presença da entidade, seja em locais abertos ou dentro da própria mente. O contraste entre a aparência cotidiana e o horror súbito amplifica a tensão e cria uma sensação contínua de insegurança e vulnerabilidade. Inteligência da Smile Entity é outro fator que a torna aterrorizante. Ela não age de maneira impulsiva. Ao contrário, manipula o ambiente e as percepções de suas vítimas de forma estratégica, esperando o momento certo para induzir o desespero ou o suicídio. Seu modus operandi é o terror psicológico prolongado, no qual cada interação é projetada para aumentar o sofrimento emocional e psicológico, tornando a morte ou colapso das vítimas quase inevitável. Essa abordagem transforma Smile em um vilão sutil, mas inexorável, que domina sem esforço o mundo humano. O filme também destaca a relação simbólica entre Smile e o trauma humano. A entidade atua como uma personificação do medo interno, explorando memórias dolorosas, culpa, arrependimento e ansiedade. Sua influência evidencia que, às vezes, o terror mais devastador não é externo, mas nasce dentro da psique das pessoas, explorando vulnerabilidades emocionais e distorcendo a percepção da realidade. Esse aspecto psicológico eleva Smile além de uma ameaça sobrenatural comum, tornando-a uma metáfora viva do impacto duradouro do trauma e da depressão. A presença de Smile também cria um suspense contínuo e imprevisível. A audiência nunca sabe quando ou onde a entidade se manifestará, aumentando a tensão a cada cena. Efeitos sonoros sutis, reflexos inesperados e movimentos repentinos são utilizados para manter a sensação de que a entidade está sempre próxima, pronta para explorar qualquer fraqueza. Esse método de construção de terror psicológico faz de Smile uma força constante, invisível, mas sentida de maneira esmagadora, capaz de dominar completamente o clima do filme. O clímax do filme demonstra o poder absoluto da Smile Entity sobre suas vítimas. Ao manipular percepções e provocar medo extremo, ela transforma o ambiente
em um espaço de terror inevitável, culminando em suicídios ou ataques fatais. Essa capacidade de induzir a própria morte das vítimas é o que a distingue de muitos vilões tradicionais. Ela controla não apenas a ação, mas a mente e as emoções, tornando a luta contra ela quase impossível sem entendimento profundo da natureza de seus métodos e poderes. Em última análise, a Smile Entity é uma força do terror moderno que combina manifestação sobrenatural, horror psicológico e exploração de traumas humanos. Diferente de assassinos físicos ou monstros grotescos, seu impacto reside na mente. Ela transforma medos, ansiedade e memórias dolorosas em armas de destruição, tornando cada cena intensa, perturbadora e memorável. Sua estética simples, mas simbólica, junto à habilidade de manipular emoções, faz dela um antagonista aterrorizante, inesquecível e singular no cinema contemporâneo de horror. A força de Smile está em sua habilidade de tornar invisível o inimigo, mas visível seu efeito devastador. Lembrando que o terror absoluto não depende da violência física visível, mas do domínio psicológico e da exploração de traumas internos. Como vilã, ela redefine o conceito de entidade no horror moderno, demonstrando que o medo mais profundo pode residir dentro de cada pessoa, pronto para ser manipulado por uma força que se alimenta de sofrimento, desespero e morte. Smile é, assim, uma das entidades mais aterrorizantes e memoráveis do cinema de horror contemporâneo, transformando o medo em uma experiência íntima, inevitável e perturbadora.